Oi, eu sou Patrícia Ormarte, da Câmara de Arbitragem, Conciliação e Mediação de Guarulhos, hoje no programa Café com a Câmara. Nosso convidado de hoje é o Dr. Marcelo Escobar. O nosso assunto vai ser mais a arbitragem tributária. Boa tarde, doutor Marcelo. Boa tarde, tudo bom? Obrigado pela gentileza do convite, da recepção. É um prazer estar aqui com você. Igualmente. Doutor Marcelo, você poderia, para quem não te conhece, comentar um pouquinho sobre a tua trajetória e principalmente nessa parte de arbitragem? Claro, então eu sou mestre e doutor em Direito, fiz o mestrado no Mackenzie, doutorado na PUC, fui juiz aqui no Estado de São Paulo, do Tribunal de Impostos e Taxas, fui conselheiro julgador do Conselho Municipal de Tributos. E nessa parte, na trajetória profissional, comecei na KPMG em 97, de lá fui para o Matos Filho e depois optei por abrir o meu próprio escritório. A oportunidade é que, indo para esses tribunais administrativos, eu me vi impossibilitado de mexer, evidentemente, com a fazenda que me remunerava, e coincidiu com uma bolsa que eu ganhei no mestrado para estudar um tempo na Inglaterra, e eu tive contato com a arbitragem lá, isso há quase 15 anos atrás. Fiquei fascinado com a arbitragem internacional como um É muito todo e bom. comecei a estudar e a trabalhar com isso. Na sequência, no mesmo ano, eu iniciei lá o doutorado na PUC e entrei para a equipe de professores que são os tutores, os coaches da equipe de arbitragem internacional da PUC. E com isso fui me envolvendo no trabalho academicamente cada vez mais e me apaixonei pela arbitragem lato, né? De forma que hoje 80% do escritório mexe com arbitragem. Aí no doutorado, na hora de defender, de sugerir a tese, até por uma questão de preguiça, eu resolvi juntar as duas experiências que de fato eu tinha, que era o direito tributário e a arbitragem, numa oportunidade em que nos falava nisso, em 2013, e que eu tinha uma expectativa, inclusive, de que uma tese negativa pudesse ser uma tese. Isso não é possível. E na época já concluí, né? Defendi mais para frente o doutorado, publiquei um livro pela Almedina, uma editora portuguesa, mais publicado aqui no Brasil, e isso foi assim, na época foi até no brinco que eu fui motivo de bullying dos dois lados. Eu Dos amigos, imagino. dos tributaristas que não entendiam que eu estava querendo falar da arbitragem e dos arbitralistas que falavam isso não vai funcionar, não tem a menor condição. E de uma certa forma, depois de algum tempo, comecei a ser surpreendido com alguns outros, entre aspas, loucos, que começaram a seguir por um caminho semelhante, acrescendo e muito ideias, sugestões, campos de visão. E agora a gente já tinha um projeto de lei entrante desde 2008, 2009, que foi engavetado, e de repente agora, no ano passado, surge um instituto específico de arbitragem tributária, o IBAT, sem fins lucrativos, visando congregar essas visões diferentes. E junto com o IBAT, um mês depois, veio um projeto de lei do senador Anastasia, inserindo a arbitragem tributária já na lei de execuções fiscais, o que é o mais difícil e acabou com grande parte das discussões, né, porque ele já vai no crédito constituído no meio de uma execução fiscal, ou seja, mas reconhecendo não só a viabilidade da arbitragem tributária, como a disponibilidade do crédito. E começaram a vir muitos eventos, olha, que eu participei, foram mais de 30 aqui, só nessa quarentena, mas inúmeros outros que eu acompanhei de colegas daqui, de Cabo Verde, que também já existe agora, em Portugal. Enfim, o assunto vem fervendo, cada vez mais crescendo, e agora, na questão de 15 dias, a gente foi surpreendido por um outro projeto de lei, né, com colaboração de técnicos extremamente conceituados, tanto no âmbito do direito tributário quanto da arbitragem, professor Heleno Torres, professora Priscila Faricelli e a professora Selma Lemes, com uma outra ideia ainda de arbitragem especial tributária, e com a questão que está há 15 dias aí nas nossas mãos. Junto com isso, aí eu falei, a coisa, eu estou tentando, o livro foi publicado em 2017, né? Ele é de 2016, publicado em 2017, eu tento, há um ano e meio, soltar uma segunda edição, mas não dá tempo, a coisa está evoluindo tanto que cada hora é um capítulo novo, que eu tenho que rever algumas coisas do que já foi escrito. Então,
hoje, a trajetória aí se confunde um pouco com essa história do que vem acontecendo, fático, normativo, aí, do que pode ser arbitragem tributária num futuro próximo. E, doutor Marcelo, na lei do Anastasia, você acha que teria que ser feita alguma mudança ou, uma vez passada essa lei, as câmaras, enfim, as pessoas que trabalham com arbitragem vão poder iniciar esse trabalho com a parte tributária ou ele deixa alguma brecha, ele deixa que não vai conseguir ser executado? Olha, assim, objetivamente, os dois projetos precisam, evidentemente, tem vários pontos de atenção que precisam ser aperfeiçoados. Mas Certo. isso, como qualquer questão, não, com um trabalho, uma petição simples que a gente faz, se você for reler, tem um ponto, uma vírgula ou uma expressão que você pode melhorar, né? Nos dois projetos, já vou me antecipar, você perguntou especificamente do Anastasia, o da Anastasia está mais maduro, tá? Apesar de também ter várias questões que preocupam, mas que precisam ser melhoradas. O segundo projeto ele é um pouco diferente, talvez mais inovador, tem os seus méritos, mas tem algumas questões que a gente já discute que esbarram em premissas básicas, né? Então, voltando, o do senador Anastasia traz essa possibilidade já no seio de uma execução fiscal, tem uma porção de questões procedimentais que precisam ser melhor explicadas. Primeiro, se é uma opção, se vai ser uma arbitragem compulsória, o que aí por si já também colide com o Instituto da Arbitragem, que é voluntário mesmo, envolvendo a administração pública. E se não for compulsório, tem um outro problema de isonomia, por que no seu caso eles aceitaram e no meu caso eles não aceitaram, sendo que no tributário a questão fática é muito semelhante, isso esbarraria eventualmente numa ausência de isonomia, né? E o que mais chama atenção é uma possibilidade, que pelo menos no texto original constava uma possibilidade maior de o judiciário se imiscuir, se adentrar realmente no mérito da decisão arbitral. E abrir essa possibilidade não só é deletéria para a própria arbitragem, como abriria um flanco completamente não desejado, contrário à arbitragem privada, comercial, né, que já funciona e já vem sedimentada, aí já tem julgamento de constitucionalidade por parte do Supremo, e abriria-se uma brecha que demorou-se muito tempo para construir um cenário e, de repente, por uma previsão, pode-se ser o início de sucumbência dessa construção. Então, tem, claro, pontos de melhoria, algumas preocupações mais sérias, mas é um projeto muito mais maduro. Por exemplo, usa a lei de arbitragem de forma supletiva, né? Ele ainda também é um projeto mais tímido, porque ele tem uma previsão específica na execução fiscal, e, pelo menos academicamente, a arbitragem tributária é muito maior do que só isso. Ela poderia vir antes. Se eu posso o mais difícil, que é do crédito constituído, por que não durante o processo de constituir, de aperfeiçoamento do lançamento, e por que não antes, de forma preventiva? Então, essas as críticas aí de forma Construtivas. Exato, positivas sobre o projeto do senador Anastasia, que é um professor de Direito Administrativo numa faculdade de Minas Gerais. Não conheço pessoalmente, não tenho filiação partidária, nem tenho preferência por um senador ou por outro. Aliás, nunca tive contato com nenhum, a não ser nessas questões que agora envolvem assuntos acadêmicos de interesse. Mas talvez, por ele de fato ser um técnico no assunto, né, talvez isso tenha auxiliado em trazer algo mais maduro. O outro projeto, já me antecipando, tem uma equipe técnica muito boa, como eu poderia, a professora Helena, Priscila e a Selma Lente. Só que a gente não sabe até que ponto o projeto apresentado reflete a sugestão técnica ou se tem também já alguma customização adequada ou inadequada, né, por parte do gabinete da senadora que me propôs. No caso do primeiro projeto de lei,
Existiria a possibilidade de, vamos supor, de ele ser aprovado e esses outros temas serem adequados em uma regulamentação, um decreto? Eu comecei a defender, fizemos alguns eventos sobre até o tema, o título era mais provocativo em si do que a questão, que era a arbitragem administrativa, a tributária por ato administrativo. E não é que a intenção é trazer a arbitragem por ato administrativo, mas o que eu queria chamar a atenção é que os regulamentos de arbitragem têm uma força tamanho e eles devem ser um instrumento que customizam, que adaptam às necessidades específicas de cada ramo. A arbitragem prevista na lei é uma arbitragem lato sensu. Ela não é arbitragem comercial, ela não é arbitragem privada, ela não é arbitragem trabalhista, ela não é arbitragem administração pública. Ela é arbitragem, lato. É uma lei que fala quem pode arbitrar, quais são as pessoas capazes, quem é árbitro, o que é sentença, requisito da sentença, o que é carta arbitral, como executar uma sentença estrangeira, homologar uma sentença estrangeira. E não me parece que tenha nenhuma inconsistência com um eventual rito de arbitragem tributária. Não discuto e concordo que haveria necessidade de se adaptar para a especificidade, mas não que haja colisão. E essa adaptação vem através de regulamento que a própria experiência mostra. Veja, há um regulamento modelo da ONU, do braço técnico da ONU, que chama UNCITRAL, que é a Comissão das Nações Unidas de Compra e Venda de Mercadoria. Esse regulamento modelo, as câmaras que não o replicam, automaticamente o mercado não as utiliza. Porque o mundo inteiro quer saber que você usa as mesmas regras que eu. Sim. Então, a sugestão que eu dei foi que essa customização viesse por um regulamento híbrido, que funcionasse, por ser questão tributária, União, Estados, Municípios e Distrito Federal, e que isso fosse feito, por exemplo, pela AGU. Mesmo ciente que a AGU tem a Câmara própria, a SECAF, que a SECAF não quer fazer arbitragem, tem pareceres dizendo isso, e muito menos arbitragem em matéria tributária. Mas a AGU, assim como todas, não digo todas, mas a grande parte das procuradorias estaduais e municipais, tem uma previsão na sua lei orgânica de que um parecer da Advocacia Geral, da Procuradoria Geral, assinado pelo advogado-geral, sancionado pelo chefe do Executivo e publicado, vincula a administração direta e indireta. Então, a ideia seria que a AGU capitaneasse, junto aos representantes dos estados e do município, o mesmo trabalho que a UNCITRAL fez, que foi juntar numa sala inúmeros expoentes de tipos diversos, de sistemas jurídicos diversos, civil law, common law, direito canônico, direito hebraico, e falar, não, tem que funcionar em todos esses lugares. E ali sair uma sugestão de regulamento de arbitragem tributária por dois motivos. Um, para evitar que os estados e municípios passassem a um desenfreio completamente equivocado e maluco, legislando sobre questões que não deveriam e que poderiam colidir com a lei de arbitragem, como eu disse, já foi submetida ao STF e já foi constitucionalizada, tem uma eficácia plena no nosso regime maluco, que não é bem um regime de civil law, apesar da gente aprender isso na faculdade, né? Então, além de tirar isso, você retira do poder público a necessidade de reinventar a roda no que se refere à arbitragem. 2, custo desnecessário e experiência que ele não tem. O poder público não tem experiência em gerir procedimentos arbitrais. Quem tem são as câmaras que já existem. Vocês, qualquer câmara existente que trabalha. E quem tem que lidar com isso é quem tem expertise, tirando esse custo a mais do poder público. E se vocês não seguirem esse modelo e a Fiesp seguir, se a CCBC seguir, é um problema de vocês, que o mercado não vai utilizar. Mesmo no município de Guarulhos, não vou usar a Câmara de Guarulhos, vou usar a Câmara de Itapevi, que está no modelo da AGU, modelo porque vocês não seguiram. Automaticamente vocês vão seguir porque há um interesse, e esse interesse não tem que ser indireto, tem que ser claro. Sim. Quem sabe fazer já está constituído para tanto. A lei de arbitragem tributária, no meu modo de ver, que deve existir, deveria cingir-se à arbitrabilidade objetiva, o que pode ser objeto de arbitragem. Eu não posso obrigar, isso é competência concorrente, exclusiva do município, do estado, subsidiária, aliás, de que o município de Guarulhos queira, por exemplo,
arbitrar as mesmas matérias referente a ISS e IPTU que o município de São Paulo. Essa Exato. opção é a competência subsidiária, a competência residual que detém cada ente federativo, e ela fala, quanto ao IPTU não vai ser arbitrável, ou vai ser arbitrável a matéria A, B e C, São Paulo vai Sim. ser só A, ou vai ser A, B, C, D e E, Rio de Janeiro, I, e cada um aí sim exercendo dentro desses limites. Me preocupa o que eu nem sei se é do estado do Mato Grosso, mas circulou nas redes, aí aplicar nos WhatsApps da vida, nos grupos, um suposto projeto de lei, né, do Isso. estado do Mato Grosso, onde colide, explica o que é arbitragem, o que é procedimento, e claramente foi copiado de um exemplo português, porque tem grafia de algumas palavras como factos, né, que evidentemente sequer foi adaptado. Então, a intenção é evitar isso, é trazer isso ao debate, não é evidentemente falar não tem que ter uma lei de arbitragem, tem, mas essa lei vai falar o quê? Como é o processo de cadastramento das câmaras? Isso. Eu vou, Qual Câmara pode? qual vai ser o regulamento que eu vou utilizar e Uhum. por quê? Ele vai estar disponível no site da PGE, da PGM, da AGU. Uhum. E quem quiser replicar, e as câmaras eu só vou aceitar cadastrar, não é a Câmara de Guarulhos porque está em Guarulhos, e sim porque ela já existia antes, mexe com arbitragem, e seguiu o modelo que eu, ente, acho que é o adequado. E isso, qual que é a intenção? É que o mercado se regulamente. Porque se eu Exato. deixar com que cada município, cada estado, não sou eu, né, Faça a mas sua cada própria. o que o Alfredo Augusto Becker previu, que não é o carnaval jurídico tributário, é um dos capítulos, é o manicômio jurídico tributário. Uhum. 5.500 legislações tratando de... Eu fiz um projeto da ONU, participei como consultor no PNUD, analisando algumas leis orgânicas de município. E é assustador como eles têm um município que acha que pode legislar sobre direito penal. Então, Uhum. são coisas, atrocidades, questões que eles copiam um dos outros sem trocar o nome, sem citar nenhum, que a intenção não é isso, mas há um equívoco muito grande do legislador. Então, isso que vocês estão fazendo, essa ideia de trazer o debate, é para chamar a atenção. De novo, eu não sou dono da razão, o grupo que sugeriu o projeto não o que sugeriu o outro que assessorou o senador Anastasia, que também não fui eu, não foi outro. Então, o que funciona são ouvir essas diferentes opiniões, tirar o que de cada uma delas tem de interessante, desconsiderar o que não é interessante, não se sustenta ou não é prático, e anexando um pouco uma visão de cada um, a gente chega em algo perfeito. O brasileiro ele tem impresso no seu DNA uma preguiça democrática. Ele acha que se esporadicamente ele votar, ele exerceu sua soberania, né? E depois ele reclama que esse seu devaneio quadrienal não seguiu o rumo que ele queria. Isso é um absurdo tamanho, porque hoje em dia a democracia é participativa, a gente deveria ouvir os setores especializados, os setores interessados, né? A Para poder dar academia, um resultado. entrar. Não, as audiências públicas existem, mas ainda são mediante convite. Sim. Evidentemente, você não consegue alocar todos que querem falar, mas, veja, de forma direta ou indireta, uma conversa dessa, uma live aqui, uma discussão, um artigo na internet, em sites com acesso liberado, com migalhas, com Ju, Jota, e você consegue, pelo menos, pontuar. Não necessariamente você vai convencer o legislador, o senador, um legislador estadual ou municipal, mas ao menos sentado hoje com o seu celular, ele tem acesso, se tiver com o mínimo de vontade, às ideias contrárias, Escutar, boas, sim. malucas e que não se sustentam algumas, inclusive Uhum. minhas, mas são ideias que têm que ser debatidas e é esse o que se espera. O que não dá é justamente ficar vendo as coisas acontecerem, uma postura passiva, como eu disse, e depois reclamar que não funciona ou que estragaram um instituto que vai sair de uma forma que não se sustenta. Exato. E então a tua visão pessoal é que existe a possibilidade da arbitragem atuar dentro da parte tributária, Vamos lá, existe, eu desde não, que o árbitro entenda sobre o assunto, né? não, mais do que isso, vamos voltar um Uhum. pouquinho em questão tributária. Precisa de uma previsão em lei complementar. Eu não sou um maluco, como eu disse, eu trabalhei, atuo com direito tributário.
E onde está essa previsão de lei complementar se os projetos são de lei ordinária? No meu modo de ver, não há necessidade de alteração, porque já tem previsão no CTN. Aí é uma outra briga, porque as pessoas querem claramente, por outra preguiça acadêmica interpretativa do exegeta brasileiro, ele quer que esteja escrito permite-se arbitragem em direito tributário no CTN. Ao passo que se você sair da sua zona de conforto e sem uma interpretação extensiva, que é vedada em algumas questões de direito tributário, você lê o artigo 151 e 156, os efeitos da arbitragem das decisões seriam o que é a exclusão, a extinção do crédito e a suspensão do crédito tributário, né? A extinção já tem uma previsão clara no 156.10, que a sentença transitada em julgado extingue o crédito tributário. Eu não preciso dizer que a arbitragem extingue, porque a lei de arbitragem equipara a sentença arbitral ao título executivo judicial, assim como faz o CTN no artigo 515. Então, uma interpretação sistemática falou, olha, a arbitragem, por ser título executivo judicial, já extingue o crédito. E, da mesma forma, suspende o crédito tributário no 151, não recordo se o 4 ou 6, inciso 4 ou 6, porque lá diz, tinha uma discussão, a redação original do CTN era liminar em mandado de segurança. E essa pequeneza, a pequeneza de interpretação, forçou com que fosse acrescido outras formas de decisões judiciais, medidas cautelares e antecipações de tutela em outras formas. E aí, o artigo 31 da Lei de Arbitragem equipara a sentença arbitral a outras decisões emanadas pelo Poder Judiciário. Exato. Então, e sou crítico a esse apelo do que está no CTN, porque o CTN não é perfeito. Agora está se dizendo muito de transação, porque a lei de transação já existe, mais do que a lei de arbitragem. É a porta de entrada da arbitragem. Porque se eu posso transacionar, trata-se de um direito patrimonial disponível. Sim. Então, e se a transação está prevista no 171 do CTN desde a sua promulgação, o que faltava era a regulamentação nos termos do parágrafo desse artigo, né, eu posso, o crédito tributário é disponível, é simples. Só que, veja, mesmo em relação à transação, há um erro crasso no CTN, porque o mesmo 156 diz que a hipótese de extinção do crédito é a transação, quando a transação é um simples acordo, que depende de um pagamento ou de uma condição sucessiva, que se eu extinguir o crédito pelo acordo, sem que haja o pagamento, eu estou dando uma carta em branco errada. Então, não é porque está no CTN que resolve a situação de direito tributário. Tem que estar no que há necessidade. Então, não acho que precise constar no CTN que já há previsão suficiente. Agora, se no final das contas, não precisa de uma lei que acresça-se um inciso em algum artigo, um artigo não sei o que há, é permitida a arbitragem de direito tributário, como foi em questão trabalhista. Inserir o 500 e alguma coisa A na CLT, permitindo arbitragem para os contratos do dobro do limite da Previdência, do dobro do limite da Previdência. É só isso. O restante foi customizado pelas câmaras. Hoje tem na ANCHA e na Camargo regulamento, se você jogar na internet, Camargo e regulamento de arbitragem trabalhista. Tem. Então, chega um procedimento, ela fala, é um regulamento comercial, uma arbitragem comercial internacional, vou usar o modelo do regulamento UNCITRAL. Uma arbitragem trabalhista eu uso porque realmente são coisas diferentes, peculiaridades e especificidades diferentes que precisam de caminhos diversos, assim como o regulamento de arbitragem tributária deveria estar lá. Então, o caminho é simples, as pessoas tendem a complicar. Se nós usarmos o exemplo exitoso da arbitragem internacional no Brasil, da arbitragem trabalhista, que ainda está se desenvolvendo, mas não se questiona a validade, a forma como fizeram. Tem outro, o site do CONIMA, também tem uma sugestão de cláusula de arbitragem trabalhista. Então, veja, seguir o que já funciona, usando subsidiariamente a lei de arbitragem e não criando nada que conflita com esses princípios já sedimentados e reconhecidos ao longo do tempo. Ainda não existe, de fato, nenhuma arbitragem feita na parte tributária no Brasil. Eles estão esperando a adequação da lei, né? Se você aí uma pergunta, o que é arbitragem tributária? No meu modo de vista, ela é muito maior do que a simples resolução do conflito entre a administração e o contribuinte, que é o que todo mundo vislumbrou até agora. Sim. No livro, eu criei uma classificação de arbitragem tributária maior, que é onde eu falo, por exemplo, da arbitragem tributária indireta,
que é isso? Já acontece em todas as arbitragens e as pessoas não se dão conta. Ora, se da arbitragem vem um novo fato jurídico, há uma grande chance de haver um novo fato jurídico tributário. Então, simplesmente analisar o caminho que o tribunal, não interessa se é uma arbitragem civil, comercial, o caminho que o tribunal vai percorrer tem impacto fiscal diferente. Ora, se é uma indenização, em tese, não é imposto de renda. Se Sim. eu vou falar, não, está errado e você vai pagar porque você, sei lá, roubou, não entregou, e isso vai ser tributado, é diferente. Vai Sim. ser. Então, usar a arbitragem como planejamento tributário, muitas vezes acontece e os árbitros sequer se dão conta. Então, eu já dei pareceres de arbitragem direta, os efeitos de que o tribunal estava arrumando, o tribunal presidência do professor Nelson Neri, uma das partes contratou, quando viu, falou, puxa, realmente, a arbitragem tributária é indireta. Qual o efeito, onde se discutia, eu posso falar desse caso, porque a arbitragem é sigilosa, mas uma das partes entrou em recuperação judicial e houve uma discussão da recuperação judicial no STJ, onde foi anexado, sem segredo de justiça, toda a arbitragem, inclusive o parecer, e essa sentença parcial de mérito mencionando o parecer. Qualquer advogado hoje, acessando o STJ, consegue ver esse processo. Por isso que eu estou dizendo, Tá. falando sobre ele. Diz assim, olha, milhões de litros de etanol, devia estar com A ou com B. E o tribunal falou, olha, a propriedade é de A e, na verdade, não, é de B. Eu falei, se vocês forem por aí, vocês vão ter um problema sério, porque um está no estado de Goiás, com diferimento de base de cálculo, redução, alíquota, etc., e outro está em São Paulo. A diferença do imposto pago pelos adquirentes ao longo dos 5 anos vai ter que ser retificada. Se o tribunal não informar cada adquirente, cada distribuidora, o que é humanamente impossível, ele tem responsabilidade pessoal, porque é tão bonito ser árbitro, mas a lei brasileira, nessas jabuticabas que temos por aqui, equipara ao juiz de fato e de direito, mas a pessoa esquece que antes ele equipara ao funcionário público para fins penais. Aí Sim. outra questão, o juiz, quando tem acesso a um crime, ele é obrigado pelo Estatuto do Servidor Público, né, notificar esse crime, sofrendo de Notificar. incorrência do crime. Sim. Ao equiparar o árbitro a isso, ele também não tem essa prova. Então, ele teve acesso a um crime, um eventual respaldo, o proceder das partes ocasionou para o Estado, por exemplo, de São Paulo, no final das contas, por alterar um prejuízo. Se eles não informassem, isso poderia ser responsabilidade deles. Eu falei, então, ao invés de seguir por aí, por que vocês não falam em indenização? Ora, se era de A, deveria estar em B, indenize. E Sim. não trocar a propriedade. Então, são coisas que parecem relativamente fáceis, mas isso é arbitragem tributária indireta. Isso já existe, esse parecer foi dado há mais de 2, 3 anos, está lá encartado há tempo e já tem efeito no mundo concreto. Outros já foram contratados e são coisas que tributaristas podem atuar na arbitragem, apesar de não entender do procedimento arbitral, mas falar sobre o impacto tributário de um determinado caminho, ou da ideia, ou do procedimento em si como um planejamento fiscal, um planejamento tributário, é plenamente possível para quem atua nessa área. Então, é não só um campo de atuação, como é arbitragem tributária. Então, isso respondendo objetivamente, ainda não temos resolução de conflito contribuinte-fisco, mas há outros tipos de arbitragem tributária que é muito maior do que só esse tipo de resolução direta. Entendi. Doutor Marcelo, a gente está terminando aqui o programa, mas eu gostaria de deixar um convite para a gente voltar para outra entrevista. E eu agradeceria muito se o senhor pudesse deixar uma mensagem aí para o setor, como que você vê a arbitragem mais específica mesmo para a parte tributária, se é uma coisa que logo em breve a gente vai estar conquistando isso para o Brasil, ou se você acha que é uma coisa que ainda a gente vai ter que esperar um pouquinho. E aí, deixar a mensagem que você quiser para quem está nos assistindo. De novo, ressalto, agradeço a gentileza do convite, o tempo em organizar, disposição, a colocar a ideia em pé, ir atrás de convidado, que a gente dá dor de cabeça para vocês, só me responde no dia do evento, vocês devem infartar algumas vezes. Então, já deixo claro aí, o trabalho de vocês tem que ser ressaltado. Parabéns. Eu Muito que obrigada. agradeço a gentileza de me achar nesse emaranhado aí de gente falando de tanta coisa
nessa quarentena principalmente, e abrir esse caminho, mesmo que breve, para a gente falar de um assunto tão específico que para mim é tão caro. Eu acho, uma visão extremamente pessoal minha, que essa crise da pandemia de agora, evidentemente, ela afeta imediatamente o setor privado, mas no momento, o efeito imediato é o privado não faturando, não tendo lucro, não prestando serviços, não circulando mercadoria. Ele deixa de pagar e de incidir o imposto, consequentemente, há uma queda substancial posterior, imediata, na arrecadação do poder público. Então, essa pandemia, a coisa já vinha num crescente, pelo que nós falamos, para que isso acontecesse. De repente, por uma infelicidade, ninguém queria que isso acontecesse, aconteceu, já dura 6 para 7 meses, agora que nós falamos no meio de setembro, e isso vai ter um reflexo maior no ano que vem, porque o fluxo vai ter uma quebra. Muitos escritórios estão pagando metade do aluguel, então, o imposto de renda está sendo pela metade, muitos escritórios não estão faturando o que faturavam, não tem serviço, enfim, o Estado vai sentir essa necessidade de recebimento por outras formas em breve. Como já havia uma onda se formando, eu acredito que isso seja mais um fator para dar corpo para essa possibilidade e, sem dúvida, a transação já sendo regulamentada no federal, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em alguns estados, né, o próximo passo será a arbitragem tributária. Acredito que em breve a gente vai ter que lidar com isso, sabe-se lá o que isso será, né? Um mundo ideal, um mundo acadêmico do que eu penso, que outros pensam, certamente não vai ser, é uma utopia, mas em breve nós vamos ter que lidar com isso. Espero que seja algo que não impacte o que já a duras penas e a longos anos conseguiu-se fortalecer a arbitragem privada, comercial e com a administração pública, que o advento da arbitragem tributária seja para crescer, ser mais um fator e não para desestruturar algo tão bem montado. Eu imagino que em breve sim a gente vai ter que lidar com isso, gostando dos tributaristas, gostando dos arbitralistas ou não. Então, quanto mais a gente puder vir ao debate, a criticar, vocês são completamente malucos, isso não deve acontecer, olha, não são tão malucos assim, mas, puxa, tem uma outra visão, evidentemente que é o momento e eles são mais do que bem-vindos. Então, no meu modo de ver isso, em breve, gostando ou não, todos vão ter que lidar com mais essa a novidade que, de uma certa forma, reflete uma tecnologia jurídica que em poucos lugares do mundo, apenas Portugal e Cabo Verde, são realidade, mostram um espírito de vanguarda ou uma necessidade do governo brasileiro nas 3 esferas. Isso é muito bom, né? Espero que Então, logo... obrigado. Imagina, obrigado, e só encerrando o que você falou, estou à disposição, se quiserem marcar uma continuação, uma conversa de outro, por favor, só me contatar, que vai ser um prazer, como sempre. Obrigado, não só pelo convite, mas pela gentileza e firmeza na sua condução, e agradeço mais uma vez, um abraço a todos e a todas. Muito obrigada, doutor Marcelo. Vamos encerrar aqui mais um programa Café com a Câmara. Obrigada. Até logo, um grande abraço.